Olá a todos, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco o Thiago Rodrigues, que comanda a produtora Harmônica. O Thiago é produtor audiovisual, está há 20 anos no ramo e começou trabalhando em projetos sociais na Zona Norte de Ribeirão Preto. O Thiago trabalha em vários projetos em parceria com o Lepes e tem também uma história importante com educação e com cultura aqui no município. Thiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Conta um pouco como que foi esse teu percurso até aqui. Daniel, eu, em primeiro lugar, sinto honrado, né? Fiquei muito honrado com o convite, feliz de estar aqui com você batendo esse papo. É a segunda vez que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre trajetória, sobre vida, sobre audiovisual e sobre educação. Mas falando um pouco da minha trajetória, a minha primeira experiência com audiovisual foi numa instituição religiosa, foi numa igreja, onde, quando eu cheguei, a primeira coisa que me impactou foi a questão do som, né? Tem um lugar que tem uma mesa de som, uma banda, uma luz, e convivendo naquele espaço, eu entendi que as pessoas ali também eram profissionais do audiovisual. Então, trabalhavam em emissoras de TV, um cinegrafista, um diretor de imagens, e mais do que naquele templo religioso, eles falarem sobre a religião, acontecia esse compartilhamento de experiências profissionais e também um momento de ensino sobre o que era um foco, o que era uma câmera, o que era uma ilha de edição. Então, ali foi a minha primeira experiência com o audiovisual. E sendo voluntário, né, do audiovisual nessa instituição, quando surgiu uma oportunidade de emprego, uma pessoa que era um dos líderes dessa instituição me indicou para uma entrevista de emprego numa emissora em Bragança Paulista, em 2005. E passando por essa entrevista de emprego, fui contratado, comecei minha carreira no audiovisual e nunca mais parei. E até esse momento, você já pensava em trabalhar com comunicação ou foi muito pela inspiração desses teus mentores? Conta um pouco como é que foi isso. Na minha família tinha essa paixão por TV, a gente fazia continhas em casa para conseguir pagar a TV a cabo, né? Então vamos dizer, era o luxo que a gente conseguia pagar, mas a gente amava. Minha família sempre gostou muito de filme, de série, e era aquele tipo de família que chegava no final de semana, na sexta-feira, ia na locadora, alugava 7 VHS para passar o final de semana assistindo e tinha que rebobinar porque senão pagava multa, né, para entregar. Mas assim, tinha esse interesse, mas em um momento algum essa perspectiva de que isso poderia ser uma profissão. A perspectiva de que o audiovisual poderia se tornar minha profissão e eu não só viver disso, mas também gerar emprego, né, através do audiovisual, começou nessa instituição. E, Thiago, no teu início, você já conseguia equalizar essa necessidade da sobrevivência econômica com teus interesses de projetos sociais, cultura, educação? Ou como foi essa tua aproximação com esses outros segmentos? Essa pergunta é interessante porque nessa instituição que eu estava, eles tinham essa consciência de que o papel deles, o impacto social como instituição religiosa, uma igreja evangélica no caso, a responsabilidade deles era muito grande. Porque se as pessoas passavam, no nosso caso os jovens, a gente passava muito tempo ali dentro, o que a gente estaria aprendendo ali? Então eles abriram um braço, que era uma organização social, chamava a Associação Filadélfia, e nessa organização eles tinham curso de audiovisual, música e dança. Então eu comecei a ter mais proximidade com essa gestão de projetos sociais. Fui voluntário nessa instituição, fui convidado e fui presidente dessa associação. Nós organizamos festivais de dança em Ribeirão Preto. E eu comecei a entender o quanto instituições como essa poderiam ser responsáveis pela formação cultural, pela perspectiva profissional, pela formação profissional. E eu pude ver assim claramente o quanto as pessoas que participavam de projetos como esse tinham não só uma base intelectual, mas também a perspectiva de vida, né, de projetos pessoais mudavam, né? Os horizontes se ampliavam ao você estar inserido num projeto social como esse. Legal. Aqui no Lepes, a gente tem pelo menos um produtor audiovisual, né, que é um MAGA, um colaborador muito importante, e que começou a carreira também trabalhando contigo, trabalhando em projeto social,
E parece uma história parecida com a tua, tá certo? É uma característica comum essa de uma pessoa mentorar a outra, esse compartilhamento e depois formar essa rede, né? E, num certo sentido, vocês continuam colaborando até hoje. Conta um pouco do ramo, quer dizer, como que existe essa multiplicação, né? E quais são os resultados dessa multiplicação na tua vida pessoal e para os projetos sociais, quer dizer. Legal. Falando um pouco do mercado, principalmente o mercado audiovisual aqui em Ribeirão Preto, e até na nossa região, cursos de formação profissional no audiovisual, durante muitos anos, eles eram um pouco distantes aqui da nossa cidade. Formação técnica no audiovisual, a gente tinha o curso de rádio e TV em São Carlos, né? E, querendo ou não, é um pouco inacessível para boa parte da população e dos jovens que estudaram a vida toda em escola pública. Então, assim, a melhor maneira, ou a maneira mais convencional de alguém ser inserido nesse mercado era realmente nesse processo de mentoria. Na época nem se utilizava esse nome, me parece um nome muito mais atual, assim, né? Essa questão de mentoria. Mas você começar a andar com alguém que executava, ou era um cinegrafista, ou era editor, ou era um produtor, você andar junto com essa pessoa, acompanhar voluntariamente nas gravações, e sendo ensinado, é assim que monta um tripé, olha, isso aqui, a câmera funciona dessa maneira. Então, esse era o processo de aprendizagem. E eu acredito que em 2016 ou 2017, que em Ribeirão Preto foi ter um curso de audiovisual numa instituição privada aqui. E isso colocou mais pessoas no mercado de trabalho, facilitou o acesso, mas ainda hoje você percebe que boa parte das pessoas que estão à frente de uma produtora ou que são videomakers, né, autônomos, eles passaram por esse processo de andar junto com alguém, esse processo de mentoria. E realmente me parece que é um ciclo que não acaba, né? Você anda junto com alguém, aprende, começa a se desenvolver, se insere no mercado, começa a viver daquela profissão e logo você está com alguém andando junto com você, viajando junto com você para você ensinar também. E essa pessoa, por um tempo, acaba trabalhando com você e daqui a pouco ela começa a seguir o próprio caminho, ir para uma produtora, para uma emissora de TV. Geralmente o caminho do audiovisual, pelo menos no interior de São Paulo, esse é o cenário. E aí, em algum momento da tua carreira, você resolveu criar tua própria empresa, né? Tua própria produtora. Sim. Conta um pouco como foi isso. Quer dizer, você possivelmente tinha um outro emprego, trabalhava para alguém, e aí sentiu necessidade de criar a Harmônica. Foi por um ideal, uma vontade de contribuir com a sociedade, uma finalidade social? Foi economicamente mais vantajoso? Como é que foi esse processo dessa tua transição e como surgiu a Harmônica? Legal, Daniel. Empreender, eu acho que é uma coisa que, se você não tiver coragem, é melhor você continuar onde está, né, fazendo o que você faz hoje, na segurança, talvez, de uma CLT ou de um contrato. Mas, assim, dentro dessa minha trajetória, eu trabalhei em algumas emissoras de TV, depois passei a ter um trabalho autônomo também, era freelance, tinha minha própria câmera, meu equipamento e atendia os meus clientes. E nessa trajetória profissional eu passei por algumas instituições de ensino, como prestador de serviço e como funcionário mesmo, como CLT, e essas instituições de ensino contribuíram muito para que em um momento da minha história eu resolvesse abrir uma empresa. Então, eram instituições renomadas, onde vez ou outra tinha um profissional falando sobre empreendedorismo, sobre trajetória, sobre carreira e realmente sobre o impacto social que ter uma empresa tem, né? Então, a ideia de conceber a Harmônica veio numa viagem. Eu estava trabalhando de maneira autônoma, prestava serviço para algumas produtoras em Ribeirão Preto, já não estava mais ligado a nenhuma empresa com contrato de trabalho, mas vivia de uma maneira tranquila, assim. Eu conseguia viver do meu trabalho, não tinha publicidade em lugar nenhum, nem cartão de visita eu tinha, mas não me faltava convites para projetos audiovisuais. Mas eu sempre me programava todo final de ano, 10, 15 dias antes do Natal, eu gostava de ir para a praia. Então eu me dava férias, né? Me programava para isso. E em uma dessas viagens, eu ali naquela retrospectiva do meu ano, eu gosto muito de viajar sozinho. Hoje não casado, muito bem casado, mas eu viajei muito sozinho. E nesse viajar sozinho, eu estava sentado na praia, no meio da natureza ali, e comecei
fazer essa retrospectiva da minha vida e eu falei, eu preciso dar um próximo passo. Então foi nessa viagem que surgiu a ideia de montar a Harmônica e a produtora, todo o projeto da produtora veio em um dia. Eu abri o bloco de notas do celular e comecei a escrever qual seria o nome da produtora, o conceito desse nome, quais seriam os próximos passos para estruturar essa empresa. Então, procurar um contador, um web designer para abrir o site, toda a identidade visual, portfólio. Todo o projeto de desenvolver essa empresa veio em um dia, sentado na praia, num bloco de notas, né? E hoje já são 4 anos de Harmônica, com clientes que já estão conosco desde o início da produtora, com um estúdio bem legal, assim, bem estruturado, e muito feliz por hoje prestar serviço para empresas e para instituições que eu sempre tive um carinho, assim, né? Então, hoje nós estamos aqui no LEPS, na USP, eu já fiz trabalho freelance aqui, sempre tive um respeito e uma admiração pelos profissionais, doutores e mestres, né, que atuam aqui, e hoje tenho o privilégio de prestar serviço para instituições que estão aqui na USP. Isso, para mim, é fantástico. E você estava falando dos conceitos, quer dizer, o que difere a Harmônica de outras produtoras? Quais são os valores, esses conceitos que te motivam, que te inspiram e que estão presentes nessa tua atuação? Legal, Daniel. O primeiro deles tem a ver com o nome. A Harmônica, eu acredito muito que a harmonia ela é fundamental para qualquer tipo de relação, né? Seja a relação interpessoal, a relação empresa-cliente, a relação na criação e cocriação dos projetos. Então, a Harmônica para mim fazia muito sentido porque é isso que eu desejava para minha empresa, que o ambiente de trabalho fosse harmonioso e que a relação com os clientes também. Então, se tem uma coisa assim que eu bati o pé e bato o pé até hoje eu não aceito nenhum tipo de relação abusiva, principalmente com clientes. Então, se eu percebo que aquele cliente não tem um perfil que eu gostaria de ter no meu portfólio, inevitavelmente esse cliente ele é demitido, né? Isso já aconteceu algumas vezes, porque vocês não entenderam como a gente gosta de trabalhar e esse tipo de relação é abusiva e isso aqui não funciona. Então, eu bato muito pé mesmo em defender esse conceito de harmonia. Então, esse é um dos principais conceitos. Agora, em relação ao processo de trabalho, existem 2 outros que para mim são fundamentais. O primeiro existem muitas produtoras em Ribeirão Preto, excelentes produtoras em Ribeirão Preto, com estrutura, com equipamentos e equipe assim, muito bons. Mas produtora que grava e edita, então que capta, clica no REC da câmera, né, e entrega o material editado, a gente tem bastante. O diferencial que a gente pretende colocar no mercado e tem atuado no mercado é que a gente precisa entregar mais, né? Pensar aquele projeto junto com o cliente, pensar o projeto junto com aquela instituição e sempre ter uma cartinha na manga de entregar mais do que foi combinado, né? Se não for para entregar uma experiência a mais daquilo que foi combinado, daquilo que foi brifado, a ideia é nem entrar, né, no jogo. Então, assim, esse é um outro conceito também, proporcionar uma experiência, desde quando o cliente vai no nosso estúdio ou quando nós vamos para a instituição ou para a empresa para poder gravar um institucional, transmitir um congresso, eu gosto de entender a história que está por trás daquela pessoa, daquele empresário ou daquele evento, né? Então tem um evento, um evento de mercado imobiliário, que pode parecer uma coisa super fria, técnica e financeira. A pessoa que está por trás da ideia desse evento, dessa convenção de mercado imobiliário, aquele cara ele é apaixonado por música, ele ouve rock, então aquele evento para mim precisa ter a cara dele, porque se as pessoas aderiram à ideia de ir nesse evento é porque elas gostam dessa pessoa. Então esse evento tem que ter a cara. Então assim, toda a trilha sonora, as vinhetas dos palestrantes, a iluminação desse lugar, eu sonhei, pensei, desenvolvi junto com esse cliente porque eu quis entender a história dele, o que ele gosta. E o evento acontece do jeitinho que ele é. Ele se sente muito representado com aquilo que a gente produz para ele, mas porque eu gostei e gosto da ideia de investir tempo para entender a história das pessoas, o que está por trás daquilo que está sendo contratado. Legal. Conta pra gente um projeto que você conseguiu fazer através da Harmônica e que dificilmente você conseguiria fazer se você estivesse trabalhando para alguém ou num outro contexto. Vamos lá, tem alguns. Nós somos apaixonados, eu particularmente sou apaixonado por arte e educação, né? Então, 2 exemplos. Nós tivemos o privilégio de transmitir
dentro do aniversário aqui de Ribeirão Preto, um concerto no Teatro Pedro II, onde a USP Filarmônica se apresentou com o balé da cidade de São Paulo, que é uma das companhias de balé mais importantes do país. E o contexto de como isso aconteceu foi bem interessante, porque a Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto não tinha verba para essa transmissão. O que eles tinham foi para custear transporte e alimentação da São Paulo Companhia de Dança. Mas eu fiz uma proposta e se não fosse pela harmônica eu não conseguiria isso, que é, olha, se você me permitir ir atrás de patrocinadores e eu puder colocar os patrocinadores dessa transmissão nas artes de divulgação desse evento, a gente consegue, né, fazer essa produção. Por quê? É aniversário de Ribeirão, era uma apresentação grandiosa, mas o Teatro Pedro II cabem 1.000, 1.200, 1.500 pessoas no máximo. Como dar acesso, né, como democratizar o acesso a esse espetáculo? Através do streaming, através do audiovisual, transmitindo isso gratuitamente através do YouTube da Secretaria, da Prefeitura, da própria USP Filarmônica. E eles toparam o projeto, a secretária na época topou esse projeto, e eu, utilizando o portfólio da harmônica, que traz uma credibilidade pelos clientes que a gente atende, fui atrás de patrocinadores. Nós conseguimos um banco que topou ser patrocinador e mais umas outras 2 empresas, e através da harmônica essas empresas patrocinaram essa transmissão e a gente conseguiu democratizar o acesso a esse espetáculo, que foi incrível. Então, essa é uma experiência que me impacta bastante. Uma outra foi poder acompanhar um projeto chamado Voluntários do Sertão, né, que é um grupo de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que sai aqui de Ribeirão Preto, vai para o Nordeste da Bahia, para o sertão da Bahia, e lá a gente criou um documentário. Esse projeto a gente não fez sozinho, foi em parceria. Eu fui produtor, mas tinha uma outra produtora encabeçando a captação, mas foi também um projeto muito especial, mas que o portfólio da harmônica e o meu portfólio pessoal contribuíram para o fechamento. E um terceiro, se é que eu posso acrescentar aqui, é um projeto chamado Eu Posso Te Ouvir, né? Que a gente fez em parceria com o Labs. E eu tenho acompanhado, né, o site e as notícias sobre esse projeto, e eu tenho visto o quanto ele impacta a vida das pessoas, né? Então, isso para nós é muito importante, saber que mais do que a gente prestar um serviço e ser remunerado por isso, é a contribuição social que a gente dá com a execução do nosso trabalho. Isso, eu acho que faz a vida ter sentido. Maravilha. Então, aproveitando a deixa, já vou fazer uma propaganda do Café com Lepes sobre Eu Posso Te Ouvir, e que vai ser gravado e que eu recomendo que todo mundo assista. Tiago, você também me deu a deixa para falar um pouco de empreendedorismo, tá certo? Então, eu tinha te feito essa pergunta porque muitas vezes, na minha própria trajetória, eu precisei reconciliar a solvência financeira da instituição que eu represento com os meus ideais, com a vontade de contribuir para a sociedade. Conta um pouco da tua trajetória como empreendedor, o que deu certo, o que deu errado, e se você tivesse que fazer recomendações para pessoas que queiram ser empreendedoras, qual é o perfil e o que não fazer? Legal. Realmente, eu acho que eu já citei isso, né, que a coragem é como Guimarães Rosa diz, né, o que a vida espera de nós é coragem. E para empreender não é diferente, é preciso coragem, mas uma boa dose de algo que culturalmente eu sinto que faz um pouco de falta no brasileiro, que é uma paixão e um despender tempo em planejamento, né? Então, eu acredito que é uma coisa que eu acertei, que é planejar e escrever tudo antes de começar. Isso foi muito importante. E eu tinha consciência dos riscos que eu poderia correr. Você está numa instituição onde a sua remuneração mensal ou as suas contas estarem pagas não depende só de você, né? Você faz o seu trabalho e você vai ser remunerado por aquilo. E você está do outro lado, onde os seus projetos, aquilo que você vai desenvolver, você precisa... Existem pessoas que vão trabalhar com você, que dependem daquela remuneração. Isso é algo que tira o sono. Então, se você não está disposto a isso, se você não gosta de pessoas, porque você vai se relacionar com pessoas, sejam clientes ou colaboradores,
não é o melhor caminho se você não está disposto a correr esses riscos, se você não está disposto a se relacionar profundamente com pessoas, né? Do contrário, existem várias outras áreas aí no mercado de trabalho que você pode atuar, que você precisaria só se relacionar com o seu computador e estava tudo certo. Então, assim, essa é uma das questões. Então, planejamento fundamental e estar atento às oportunidades, né? Então, quando eu comecei a produtora, eu tinha os equipamentos todos em casa, porque eu ainda não tinha um espaço, e alugar um espaço seria assumir 2 aluguéis, né? O meu e de mais um espaço que seria o estúdio, a produtora. Para eu conseguir dar esse passo, foi diante de muito pensamento, muito planejamento, muita conta, até que eu vi que era possível, né? Conheci outras pessoas que me ajudaram nesse processo e consegui assumir esse risco. Mas um conselho que eu poderia dar para quem vai empreender é: hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Então, antes de tomar decisões emocionais, empreender é uma decisão totalmente racional, né? E hoje a gente tem acesso no YouTube, nas mídias sociais, tantos podcasts, artigos, vídeos de empreendedores que falam sobre... Eu sou assim, eu não gosto de ouvir as pessoas que falam tanto sobre sucesso. Eu gosto muito de ouvir aquelas que contam os seus fracassos, né? Porque aprender com o erro dos outros acho muito inteligente. E eu gosto de ouvir as pessoas que tiveram a oportunidade de ter um investidor, de ter um sócio e tomaram decisões erradas. Uma das coisas que eu tento todos os dias aprender é como escolher as pessoas para estarem dentro do projeto que é a Harmônica, né? Escolher os colaboradores, escolher os parceiros. Esse é um processo que eu venho refinando todos os dias. Eu imagino que não seja diferente para você, né? Uhum. Sua equipe é bem extensa, e refinar esse olhar e essa percepção de quais são as pessoas que têm um perfil que cabem no projeto que eu quero desenvolver. Esse é o meu desafio de todos os dias, né? Refinar esse meu olhar e essa percepção de quem são as pessoas com perfil de desenvolver um trabalho com excelência, com carinho e com a paixão que eu pretendo desenvolver. E os próximos passos? Como é que você pensa isso? Quer dizer, tanto, digamos, no curto prazo, projetos ou oportunidades que você já está prospectando, quanto no longo prazo. Digamos, no caso do Lepes, eu tive uma preocupação grande de sair da posição que eu estava de coordenador. Hoje eu sou conselheiro, tem novos talentos que estão à frente da instituição, e que para mim é importante porque garante um pouco mais a perpetuidade, a sobrevivência, né, a perenização de um trabalho. Como é que você enxerga isso? Então eu queria que você contasse um pouco das tuas metas num horizonte um pouco mais próximo, e como é que você enxerga o longo prazo desse teu projeto. Daniel, a sua pergunta vem muito a calhar, porque um dos meus grandes desafios e motivos de inquietação hoje é realmente cada vez mais tirar o braço do operacional, né? Hoje eu ainda preciso editar algumas coisas, preciso estar em algumas produções que eu sei que eu poderia trabalhar melhor a gestão da produtora se eu não tivesse essa preocupação operacional. Então, a curto prazo ter uma equipe, estruturar uma equipe onde eu sei que essa equipe é capaz, competente de entregar trabalhos no nível onde tudo faça sentido para o conceito da produtora. Então, esse seria o primeiro passo. Um outro projeto ou uma outra expansão a médio prazo, inclusive já está em andamento, eu, nesses últimos meses, estruturei a produtora para participar de licitações, porque eu tenho essa perspectiva de que o setor público ele tem carecido cada vez mais e contratado produções audiovisuais, transmissões, para congressos educacionais, congressos de turismo, congressos do agronegócio, e estruturar a produtora para estar apta juridicamente ou documentalmente para participar de licitações. Isso já está super em andamento, em fases finais de já estar monitorando as licitações que nos cabem participar. E o próximo passo é realmente ter um espaço. Hoje em dia nós produzimos muitos eventos em centros de convenções, em hotéis, e eu percebo que esses lugares, alguns deles não são tão adequados para a nossa produção audiovisual. É um lugar ótimo para um evento presencial, mas quando se trata de uma iluminação bem feita, uma acústica bem feita, o pessoal está aqui, né, estavam testando o microfone, e a gente sempre tem questões de isolamento acústico.
A minha ideia é que a produtora, isso a longo prazo, mas estamos trabalhando nisso, que a produtora tenha um espaço onde não seja apenas um estúdio, mas que eu tenha um auditório onde eu possa comportar um congresso, uma convenção, mas já com toda a estrutura audiovisual, de cenografia, som, iluminação. Esse é um dos projetos da Harmônica, assim, que estão em vista. Legal. Tiago, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que você fizesse uma análise do setor audiovisual hoje e que mensagem você deixaria para os jovens que estão considerando entrar nesse ramo, tá certo? Como se desenvolver, o caminho das pedras. Tá. Uma coisa que a gente sempre fala para quem está começando agora é o quão privilegiados vocês são de hoje o acesso a técnicas de audiovisual, a informações sobre audiovisual, estarem tão próximos, né? Antigamente a gente só existiam livros, e os livros em inglês, sobre as plataformas de edição, sobre os manuais de câmera e equipamento eram todos em outro idioma. Hoje a gente tem a facilidade do YouTube, então o jovem, quando está interessado, a primeira coisa que eu falo, olha, você tem um celular, e no seu celular você acessa lá as mídias sociais, o Instagram, o TikTok, comece a direcionar esse seu interesse, esse seu tempo para conteúdos daquilo que você deseja que seja a sua profissão. Se você se vê fazendo algo que você gosta muito, né, que é o audiovisual, e vivendo daquilo, e quando eu digo vivendo daquilo a sua moradia é custeada por esse trabalho, a sua alimentação, as suas viagens. Se você se vê nessa profissão e você sente que você vai ser feliz fazendo isso, primeira coisa, use o seu tempo para ter acesso a informações que a gente tem muito fácil hoje no YouTube e nas mídias sociais. Segundo passo, procurar uma produtora, uma instituição, um profissional de audiovisual aqui em Ribeirão Preto, faça contato, veja qual deles você se identifica mais e procure, peça para ser voluntário. Olha, quando vocês forem gravar um institucional, posso acompanhar, né, essa gravação para você sentir como é esse ambiente de trabalho, né, experimentar isso. E na sequência, procurar os cursos profissionalizantes que nós temos aqui, desde os cursos de curta duração à própria graduação. Isso é muito importante. As pessoas dizem, olha, se eu conseguir um emprego no audiovisual, tá tranquilo. Eu costumo dizer, se você quer ser um profissional de destaque, seja em qual área for, mais do que você saber fazer, a gente sente o diferencial de quem sabe explicar o porquê está fazendo. E explicar o porquê está fazendo é só uma graduação, é um curso técnico, é só você investindo em educação, em especialização, é que você vai ser um profissional diferenciado no mercado, né? Então, fazer muita gente faz. Saber o porquê está fazendo, explicar o porquê está fazendo daquele jeito é um diferencial. Bom, a gente chega então no final dessa nossa conversa. Queria agradecer de novo ao Tiago por ter aceito o nosso convite. Acho que essa mensagem final do Tiago traz um elemento importante, né? O audiovisual é uma ferramenta muito potente e, como tal, precisa ser usada com responsabilidade, né? Não é apenas uma questão de você dominar a parte técnica, mas construir valores. O Tiago, na trajetória dele, tem essa marca registrada, né? Construiu a produtora dele com esses valores e tem sido um grande parceiro do Lepes. Ele mencionou Eu Posso Te Ouvir, a gente trabalhou junto também num videocast que eu fiz com ele, ou ele fez comigo alguns meses atrás, ficou muito bacana. E recomendo a todos que queiram conhecer o trabalho da Harmônica, aqui em Ribeirão Preto. Depois, no letreiro aqui embaixo, vocês vão poder ver o contato. E deixar um abraço e até a próxima conversa do Café com Lepes.